Ansiedade? Tá. Bom, dizem, né, os estudiosos que a ansiedade é o excesso de futuro, assim como a depressão está para o nosso excesso de passado. E alguns discorrem sobre a dádiva que é estarmos reencarnados e o local, o momento onde a gente pode, de fato, exercer alguma ação, que é o presente. Presente esse que se traduz nesse momento de aqui e agora em que estamos. E hoje em dia, né, com as redes sociais, com o aumento excessivo de estímulos que a gente recebe, já passou até de convite, digo que é uma intimação aí, da qual a gente, na maioria das vezes, não deveria aceitar, mas se joga nos excessos de estímulo que estão espalhados por todo canto. Então, antigamente a gente precisava se preocupar com o estímulo que a televisão exercia dentro de casa. Hoje, não sei vocês, mas, por exemplo, o meu comportamento hoje, ele tá totalmente diferente. Enquanto eu tô em casa, eu não ligo mais à televisão. E é muito normal, porque, por exemplo, esse é um comportamento que tem na casa da minha mãe. Ela chega e ela liga lá na Rede Globo. Então, a Rede Globo ainda tem uma certa audiência dessas pessoas que, por hábito, né, e que às vezes para ter uma companhia, vai lá e liga a televisão e normalmente, na falta do que assistir, liga na Rede Globo e larga lá com a programação inteira, o dia inteiro. Algumas pessoas já têm comportamentos diferentes. Então, algumas chegam e se jogam no sofá, na cama e pega o celular e começa a se entreter ali ou buscar informações nas redes sociais. E a gente percebe que a competição pela nossa atenção é algo que vem crescendo massivamente por parte de todas as empresas gigantes que disputam, né, o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. Então, todo o algoritmo foi feito para reter a nossa atenção o máximo de tempo possível. E a gente encontra essa distração em muitos lugares. A gente se perde nas redes sociais como o Instagram. A gente se perde nas redes sociais como o TikTok, que foi programado para que a gente ficasse naquele loop de 30 segundos repetidamente, né, consumindo aqueles nanoconteúdos que de cada 10 que a gente é exposto, às vezes traz algum conhecimento, é uma isca de algo que vai ser benéfico para nós, e 10 não passa de puro entretenimento que só leva o nosso presente embora. Fora isso, a gente fica exposto a uma sociedade, né, que se preocupa muito com o mostrar ali, com o que está sendo demonstrado em frente às redes sociais. E muitas vezes aquilo é um nano recorte também da vida de todos nós. Raras as pessoas, e mais rara ainda, as que vão, por exemplo, mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, seus momentos ruins, pura e simplesmente com o objetivo de compartilhar pensando no próximo.
Na maioria das vezes, quem faz isso, que também não são muitos, porque é uma forma de ser vulnerável, você abrir a câmera e chorar aqui, para algumas pessoas é inadmissível, também é uma estratégia, porque aquilo cria empatia, aquilo conecta, e aí você dá abertura para algumas pessoas que estão do outro lado do mundo, que também estão vendo um pequeno recorte da sua vida, para que elas venham meter o bedelho, né, onde não foram chamadas. E aí a gente vê, por exemplo, comentários embaixo de vários vídeos que criam-se discussões e a gente percebe, meu Deus, a rede social virou uma nova arena, né, como a de 2000 anos atrás, e as pessoas que estão aqui comentando são aquelas que ficavam nas arquibancadas dizendo mata, 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 como a gente vê, por exemplo, no filme do Gladiador. Aquelas pessoas achando que quem estava lá dentro de uma arena, prestes a ser comido pelos leões, pelo simples fato de se dizerem cristãos, mereciam morrer sendo devorado por leões. Então, a gente não tem leões literalmente hoje, mas a gente tem muitos leões para nos atacar e a arena virou as redes sociais. Aqui eu vou compartilhar, né, algo que a gente percebe muito, por exemplo, lá na loja, que muitas vezes nós vamos atender as mulheres e elas estão com um grau de comparação com outras pessoas que é tão, tão, tão ruim, que tudo que elas colocam no corpo, por exemplo, elas olham para o espelho e elas não enxergam que está bonito, que está vestindo bem, que é o tamanho correto. Às vezes elas olham e falam assim, na fulana fica bonito, mas em mim, aí eu digo assim, a fulana usa 3 números maior que o seu. Elas arregalam os olhos, sério? Eu falo, sério? Ah, mas na fulana fica bonita, em mim não. E aí elas dispensam. Então, nós percebemos como, às vezes, a rede social, em vez de trazer esse autoconhecimento, trazer propostas de amor próprio, na maioria das vezes, vai por um caminho contrário. A gente até gravou um vídeo hoje, deu um exemplo, né, nosso, de como, às vezes, as grandes empresas de lingerie fazem tanto Photoshop e às vezes a mulher chega lá com uma ideia na cabeça e a gente fala assim, olha, isso aqui não é assim, não vai acontecer, tá? A menos que você tenha silicone, a menos que você seja assim, assim, assado, mas não é a sua realidade. Muitas vezes elas preferem ir embora, perder um passeio, perder uma praia em família. Então, não estou falando aqui do meu trabalho, estou falando do que vai além, porque elas vão na loja comprar um biquíni, mas para onde que elas vão esse biquíni? Elas vão para o encontro de família, e chega lá, elas não se sentem à vontade, porque às vezes tem gente julgando o corpo delas. Elas vão à praia, e por exemplo, uma mulher que tem acabado de dar luz a um bebê, não se sente confortável para ir levar seu filho para tomar banho de mar. Percebe como, às vezes, a gente vai perder momentos extremamente importantes por causa do julgamento alheio. E aí isso vai criar uma ansiedade imensa. Porque o que não falta na internet são pessoas com receitas milagrosas. Emagreça em 21 dias, faça essa mudança em 21 dias e sua vida vai mudar. Gente, vamos trazer agora aqui para nós. Se isso fosse verdade, será que a gente ia precisar reencarnar tantas vezes? Se com 21 dias a gente mudasse um hábito, até os 80 anos dava para trabalhar tudinho.
Agora você imagina, gente, sei lá, eu acho que eu tava lá na época de Cristo, com certeza não tava dentro da arena, tava lá na arquibancada. Então assim, se a gente, né, são 2000 anos, né, sei lá, por baixo, deve ter dado aí já pra eu reencarnar umas 20 vezes. 20 vezes, gente, 20 vezes, com 50 anos na média, não vai ser só mude sua vida em 21 dias. Não vai acontecer. E aí quando você vai lá, acha que em 21 dias vai mudar, chegou, não mudou, o que você faz? Aí você começa a ficar ansiosa, começa a desacreditar que existe um processo, e aí você não se esforça. E aí você fica achando que todo mundo lá fora é perfeito e você é que é a fracassada ou o fracassado. E isso gera o quê? Ansiedade. E se não gerar ansiedade, vai gerar depressão. Porque ficar no presente é a coisa mais difícil de fazer. Às vezes a gente tá aqui, mas a nossa cabeça, nosso pensamento já pensou em trocentos milhões de coisas que a gente tem para fazer. Então, nós não estamos aqui. Tem algumas pessoas, né, que contam na internet. Então aqui, né, nós estamos aqui na internet e tal. Nós não estamos para vilanizar. Para mim, a internet é uma ferramenta. E toda ferramenta não é o problema é quem usa e como usa, né? Porque assim como a gente está falando dessa inundação de conteúdo que só causa ansiedade, a gente está falando de conteúdos, por exemplo, né, como pessoas que dizem de como foi o contato com o Dalai Lama. Elas dizem que esse contato também é um nano contato. Você imagina o Dalai Lama numa visita oficial e as pessoas que estão ali numa fila para cumprimentá-lo, por exemplo. As pessoas que compartilharam as suas experiências dizem que é a melhor coisa do mundo. Porque quando ela tá ali com ele, Dalai Lama tá ali, ó, olho no olho, e tá Dalai Lama e o espírito do Dalai Lama, que no caso é a alma, que ele tá encarnado, ali, ó, os dois, ao mesmo tempo. E isso dá uma sensação para quem tá junto, de que eu tô aqui, a pessoa tá me vendo, a pessoa tá disponibilizando 100% do seu tempo para mim. Em dias como hoje, quando você disputa, né, a atenção das pessoas, isso é muito especial. E isso também traz benefícios, porque quando a gente está no aqui, agora, exatamente, não tem ansiedade. E também não tem depressão. Porque o único lugar onde a gente tem poder, de fato, para exercer qualquer ação, seja para construir o nosso futuro ou ressignificar o nosso passado, é aqui e agora. Se eu tenho um trauma de infância, se eu tenho um trauma de outras vidas, o único lugar que dá para eu fazer alguma coisa com esse trauma é agora. Se eu percebi que eu tenho um trauma, eu posso procurar ajuda, terapia. E, gente, tem inúmeras ferramentas terapêuticas. Deus foi, assim, infinitamente misericordioso. Só que eu conheço, poderia enumerar várias. Você pode procurar um psicólogo, um constelador, um analista corporal, você pode procurar um pastor da sua igreja, você pode procurar um atendimento fraterno, você pode procurar o padre. Era muito comum nos séculos passados, onde não existia, por exemplo, os psicólogos, todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, que existe hoje, que eu enumerei, sei lá, 0,1%, que as pessoas se aconselhassem com o líder religioso. Né? Então, o confessionário
era muito ali para você desabafar. Uma das técnicas da terapia, por exemplo, é você falar em voz alta. Porque quando você fala em voz alta, você já se ouve falando e aquilo já vai entrando na sua cabeça diferente. Então, a psicóloga é uma facilitadora que tem ferramentas para te conduzir nesse processo para você ressignificar um trauma, por exemplo. E psicólogo aqui, ó, não é para quem tá louco. Isso é coisa do passado. Psicólogo é para quem não quer ficar louco. Especialmente para quem tem mediunidade. E hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Porque tem um filme, vou aproveitar, né, para divulgar. Tem um filme, acho que na HBO, se eu não me engano, chama O Baile das Loucas. Alguém já assistiu? É um filme, assim, acho que tá novo lá, né, no streaming. Conta a história de uma moça que viveu ali no século XVIII. Ela era jovem e ela estava passando por esse problema que eu vou falar no momento em que Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos, tá? E o filme também se passa na França. Então, é uma moça que tem uma mediunidade extremamente ostensiva. Ela não sabia o que chamava mediunidade. Ela não tinha tanto problema com aquilo. Ela até, né, sabia lidar ali mais ou menos. Porém, a sociedade não via aquilo com bons olhos. E aí, chega um determinado momento da vida dela, em que o vô dela fala onde estava um colar da avó que tinha perdido há 40 anos atrás. E aí, a avó, gente, assim, é incrível. A avó ficou extremamente agradecida por ela ter achado o raio do colar que ela tinha ganhado do marido e tal, e estava perdida há 40 anos. Quando eu assisti, eu falei, não acredito que ela vai fazer isso. Mas o preconceito da sociedade falou mais alto, ela foi lá, contou pro pai dela, e na época era de praxe internar as pessoas no manicômio. E a moça foi internada, como louca. E o que ela era? Médium. E aí tem um desenrolar dentro do hospital, é muito legal. O Livro dos Espíritos aparece no filme. Ela já tinha tido contato, então ela sabia o que acontecia com ela. Então ela estava tranquila com a mediunidade dela. Só que a sociedade não estava. E como era muito ostensiva, em alguns momentos ela não controlava. E ela também não tinha conhecimento suficiente para controlar. E a gente sabe que naquela época, os fenômenos tinham a intenção de chamar a nossa atenção. Então, naquela época, aconteciam fenômenos físicos com muita proporção. Porque era o que eles falavam na época das mesas girantes, né? Nós queremos provar para quem considera que isso seja prova, que as mesas giram. Mas já passou bastante tempo. A gente não precisa mais ficar provando, a gente não precisa ficar levantando mesa aqui hoje, pleno século XXI, para alguém já levantar aqui o celular e ficar filmando. Nós não precisamos mais provar. Hoje, a gente faz de uma forma mais sutil. E o que nós temos como pretensão hoje em dia? Que vocês tenham plena consciência, para nós, por exemplo, espíritas, que desencarnou, fechou os olhinhos do corpo físico, puf, vai acordar do lado de lá igualzinho. Mas igualzinho, gente. Então, as mesmas coisas que a gente gosta aqui, vamos continuar gostando lá. As mesmas coisas que a gente sente aqui, vamos continuar sentindo lá. Então, que nós aproveitemos a encarnação que temos
para que a gente possa, não em 21 dias, mas numa vida inteira, proporcionar muito mais momentos de mudança para os nossos comportamentos, nossos hábitos, do que adquirir mais débito. Que em alguns casos a gente consegue essa proeza. Tem gente, inclusive, que é levada mais cedo, que assim, fez tanta coisa errada, que tinha um propósito assim, ó, você vai recuperar 20% da sua ficha corrida. Aí desceu. Aí chegou na vida adulta aqui, chegou na hora de começar a, começar a cumprir aí os 20% da ficha corrida. A pessoa não cumpre os 20% da ficha corrida e, pelo contrário, ela passa a ficar negativa. Aí ela começa. Fica negativa. Tem uma hora que Deus fala assim, vamos recolher, porque senão assim, vai ficar mais difícil preparar o plano na próxima vida. Vamos recolher. Ela disse que entendeu quando a gente mandou ali descer, mas não entendeu. Então, vamos voltar para cá, vamos passar mais um tempo. Ou vamos ficar mais um tempo no umbral. Porque nós, como seres humanos, tendemos a evoluir muito mais pela dor do que pelo amor. E o Chico falava, todo mundo vai evoluir pela desidratação. E o que ele queria dizer? Que ou a gente vai chorar muito, ou a gente vai suar muito. Escolha nossa. Mas desidratar é fato. E onde está a nossa escolha de viver numa vida inteira ansiosa? E essa ansiedade paralisa a gente agora, no presente. Então, é um ciclo vicioso, porque a ansiedade paralisa a gente agora, onde a gente pode agir, pode fazer qualquer coisa que seja uma ação efetiva para construir aquilo que a nossa imaginação dá conta de produzir, muito mais rápido do que a gente gostaria. E como a gente não está agindo efetivamente, isso nunca vai passar de imaginação. E isso nunca vai acontecer na nossa vida. Porque o único momento que a gente poderia fazer isso se tornar realidade é aqui e agora. Então, se eu quero passar num concurso público, eu tenho que preparar um bom plano de estudo. Dependendo da minha idade, eu posso me dar o luxo de não trabalhar e ter quem me sustente. Dependendo da idade, esse plano fica mais audacioso, porque eu preciso trabalhar para me sustentar, ou às vezes trabalhar para sustentar uma família, e ainda pegar todo o momento que eu tenho de lazer e me dedicar para estudar. Mas tem gente que consegue. É propósito, é você acreditar que é possível e desenvolver um bom plano e entender que não vai ser da noite para o dia que você vai sair de um aluno totalmente medíocre e passar em primeiro lugar num concurso da Receita Federal, por exemplo. Não dá. Vamos ser realistas, porque se você não alinha as suas expectativas de acordo com a sua capacidade, de acordo com o momento de vida, a única coisa que você vai conseguir para sua vida, se você falar quero passar num concurso público, é mais ansiedade. Então, um bom plano vai fazer com que você alcance seus objetivos. Trazer metas e programações que sejam viáveis. E fazer alguma coisa. E não deixar que, por exemplo, uma oportunidade que tenha passado na sua vida no passado seja a única coisa que você tenha para se lembrar também. Existem vários ditados, eu não lembro assim exatamente, mas é que quando você caminha, a estrada vai se abrindo, né? Deus vai colocando o chão debaixo dos seus pés. Então, comece a dar primeiros passos efetivos. Se comprometa com você mesmo. Estabeleça comparação com você mesmo. Essa comparação é saudável
quando você estabelece essa comparação com você mesmo. Então eu não posso olhar para o meu corpo, por exemplo, e querer ficar igual ao corpo da Melina. Não vai, não vou crescer. Por mais que na China tenha cirurgia pra gente crescer, não vou me fazer chegar da altura dela. Entendeu? Então, imagina se eu estabeleço a minha rota de felicidade em cima do corpo da Melina. Dancei. Joguei minha encarnação fora. Agora, dá para eu estabelecer a minha comparação com a Daniele, por exemplo, que às vezes ficou 5 quilos mais gorda, ou a Daniele que já esteve 5 quilos mais magra, e quando eu me olhava nas fotos, naquele momento eu me sentia bem, me sentia confortável. Essa é uma competição saudável e uma competição leal para ser travada. Dá para eu fazer uma volta aqui no passado, não para ficar remoendo as oportunidades que eu já perdi, mas para eu olhar quais eram as minhas habilidades quando eu era criança e que às vezes elas não foram bem aproveitadas ou às vezes elas foram sufocadas, porque os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Se as nossas habilidades foram sufocadas, imagina deles, pelos pais deles. Mas o que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu era bom? E aí, de repente, eu estou num trabalho horrível hoje, aonde não me motiva a procurar isso aqui de conhecimento, porque eu abandonei aquilo que eu gostava. Meu sonho era ser astronauta. Ok, a gente tem no Brasil uma pessoa que é astronauta que já foi, né, para a Lua. Tudo bem, de repente não dá mais para ser astronauta, mas quem sabe dá para ser engenheiro, né, ligado a essa área. Nunca é tarde. E quando a gente está alinhado ali com os nossos propósitos, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E aí estar no presente também é bom e gostoso. Estar no presente, quando ele é horrível, é que causa nossas viagens, a gente ficar o tempo inteiro em Nárnia, ou ficar relembrando o que já foi, que vai fazer com que a gente se entupa de antidepressivo. Isso para aqueles que procuram ajuda, que aqui a gente já está falando de uma pessoa que está melhor. Porque tem muita gente que não procura ajuda por outro preconceito, que acha que procurar um psiquiatra é um problema. Não é, tá? Não é. E quando uma pessoa está num nível de depressão muito profundo, é necessário várias intervenções. Então é necessário que ela procure um psiquiatra, é necessário que ela procure um psicólogo e é necessário que ela procure uma casa religiosa a que ela se identificar, porque ela precisa trabalhar corpo, mente e espírito. Não dá pra ficar com a perninha manca, gente. Entendeu? Então assim, Deus nunca nos desamparou. Na pior das hipóteses, você pode ter feito um amigo de verdade. Compartilhe com esse amigo o que você está passando. Muitas pessoas têm muita dificuldade de colocar para fora o que sente, né? Bastante, né? Só que o que acontece? Quando a gente não verbaliza, quando a gente não consegue expressar, isso começa a aparecer no nosso corpo. Seja por aquela desinteria, seja por vômito, seja por dor de cabeça, porque eu não consigo colocar para fora, aquilo vai borbulhando dentro da gente. Então perceba como as nossas emoções estão causando doenças físicas, as tais das doenças psicossomáticas. É importante que a gente encontre um ambiente onde a gente se sinta segura, né, e seguro, para compartilhar. E se no final de tudo não tiver ninguém, gente, pega um papel, um lápis e
diário, comece a escrever. Nem que depois vocês sejam convidados aí, que nem o Divaldo foi, depois de vários anos de psicografia, a fazer o quê? Queimar. Tudinho. Porque ele estava em processo de aprendizado. Então, calha a massa, assim, ó. Anos e anos. Aí chega, tô pronto, vamos escrever um livro. Aí Joana de Ângeles fala, beleza, né? Vou catar tudo isso aqui. Divaldo fala, vou pegar tudo isso aqui. Aqui já deve ter uns 3 livros, né? Porque o calhamaço assim, já dá pra gente dar uma publicada. E ela fala, então, aí isso foi só o treino. Agora você pega tudo isso aí e queima. Gente, até o Divaldo sentiu a raiva ali. Tanto sentiu, o que aconteceu? Deu brecha pro obsessor dele colar ali e ficar ele e o obsessor dele naquele papo, né? Que a gente vê no filme. Então, é natural que as emoções dominem nossa personalidade. E o convite do Espiritismo à reforma íntima é esse. É o que a gente faz quando a gente sente raiva. Não é, eu não vou sentir raiva. Isso nós não controlamos. Nós controlamos o que nós fazemos com a nossa raiva. Nós controlamos o que nós vamos fazer e reagir ao que nos fazem. Mas eu não controlo o que o outro vai fazer para mim. Então, o X da questão é esse. E não vão ser 21 dias que a gente vai sair de uma pessoa extremamente colérica para uma pessoa santa, doce, calma. Não vai. É uma vida inteira. Uma vida inteira, de repente, para 1% da ficha corrida que a gente tem, a gente conseguir chegar lá. E eles vão celebrar. Ó, você saiu daqui, tinha que baixar 20% da sua ficha. Você baixou 2%. Eles vão celebrar. Primeiro, porque nós não adquirimos mais. E segundo, porque a gente evoluiu. Então, a gente também precisa se acostumar a celebrar as nossas pequenas conquistas. Quando a gente percebe que aconteceu um fato, e eu sempre agi e reagia de uma forma X. Aquele fato se repetiu novamente, que eu já falei, vocês ficam pedindo paciência, não vai chegar um pote de paciência, vai abrir e vai beber. Não, vai chegar tarefas, ações, situações. E aí, diante da mesma prova que você sempre foi posto, dessa vez você percebeu que você não foi colérico, não quis esganar a pessoa. Aí você percebe, os 21 dias que levou sei lá quantos anos, deu resultado. Aí você percebe, já baixei aqui 0,01% da minha ficha corrida. Então, percebam como está tudo muito ligado, né? Joana de Ângeles tem livros maravilhosos para falar sobre as emoções humanas. Irmã Cido Fox também tem um livro, Emoções que Cura, que é incrível, né? Ela fala sobre as emoções. Nós precisamos ter emoções, sentir. Se a gente não tem emoção nenhuma, zero, nós vamos entrar para a estatística dos psicopatas diagnosticados, né? E nós não queremos ser esses psicopatas. Então, é necessário que a gente tenha e seja impactado pelas emoções. Agora, como, em que intensidade e o que eu vou fazer com isso, aí essa é a responsabilidade nossa. Então, a proposta do Espiritismo é de reforma íntima. Mas não queira fazer a reforma íntima em 21 dias. Nem em uma vida. Não, não. Eu desconfio que eu já devo ter passado por umas 40 reencarnação. Eu tô chutando bem baixo. Então, você imagina. E eu, assim, minha meta, por exemplo, é chegar aí no Chico Xavier. Provavelmente deve ter mais umas 50 reencarnação pela frente. Porque do pouco que eu vi que ele passou, em todas elas eu teria reprovado. Se a mulher gosta na minha cara, provavelmente a gente ia sair rolando no chão.
Eu não ia só pegar, limpar o lencinho, entregar a psicografia para ela. Não ia, gente. Não sei vocês, mas eu sei que eu não ia. Então, percebam como, né? Esse ajuste de rota, esse ajuste de bússola, de alvo, de com quem nós estamos nos comparando, vai fazer toda a diferença para a gente encontrar motivos para celebrar. Se eu estabelecer que o meu alvo de evolução nessa vida é ser Chico Xavier, dancei. Mas nessa vida meu alvo é ser melhor do que a Daniele de 10 anos atrás. Que as minhas amigas falam, isso aí é tenso, hein, Dani? Meu alvo é que as meninas falem, nossa, aí 10 anos atrás você era assim, hoje você já tá mais aberta, né? Você tá mais eclética musicalmente. Falo, é verdade, isso significa que eu tô trabalhando tolerância, arrogância, que eu não acho que só o meu gosto musical é que seja certo, seja bom. Tô enxergando valor nas outras pessoas fora de mim. Então, aí sim. E quando eu encontro isso, aí eu celebro. E aí eu parto para uma nova meta. Então, esse é o convite da espiritualidade. É uma reforma íntima e criar uma competição conosco mesmo. Estabelecer aqui parâmetros reais para que a gente não se sabote ao longo do caminho, porque vai criar uma meta, tipo, quero ser Chico Xavier no final dessa vida. Vai dar ruim. Vou viver sempre em estado de ansiedade. Nunca vou proporcionar a quem estiver comigo conversando, sei lá, 30% do que é estar conversando com o Dalai Lama, porque eu nunca vou estar entregue. Então, quando os meus filhos, quando os filhos, né, se lembrarem dos pais, será que eles vão se lembrar de quando os pais estavam ali 100% presentes? Essa é uma queixa dessa atualidade. Então, que vocês possam refletir assim, né, junto comigo, porque tudo isso que eu disse tá bem assim dentro dos meus questionamentos pessoais, e que o nosso convite é para que a gente seja melhor do que a gente foi ontem. Então, muito obrigada e vão com Deus.